Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus por esse dia maravilhoso em nossa vida. Nossa meditação de hoje, no dia 2 de junho de 2025, ela se dará no livro de Jó, no capítulo 40, e nós utilizaremos o versículo 4 como fundamentação do nosso devocional. E nele nós encontramos: eis que sou vil, que te responderia eu, a minha mão ponho na minha boca. Eita, que maravilha! Jó, durante todos esses devocionais, a gente vem vendo que ele vem clamando, clamando, no sentido de que o Senhor respondesse a ele. E ele não tinha respostas do Senhor, mas ele tinha respostas, confrontos, tinha, vamos dizer assim, acusações de seus amigos. Até que chegou o último que estava ali, que Eliú, e ele, por sua vez, as acusações dele foram um pouco mais discretas, com um pouco mais de sensatez, mas também continuou acusando Jó para que Jó reconhecesse os seus pecados, a sua vil condição de pecador diante do Senhor. E Jó, o tempo todo, ele clamava pelo Senhor. E se você se lembrar, lá no capítulo 25, tem uma parte muito interessante, lá no capítulo 23, em que Jó, no versículo 5, ele diz assim, ó: saberia as palavras com que ele me responderia e entenderia o que me dissesse. É quando Jó, ele deseja chegar ao tribunal do Senhor, né, para que ele pudesse expor os seus argumentos, ele expor a causa, e com a sua boca, Jó, nesse capítulo 23, ele dizia que com sua boca ela estava cheia de argumentos. Veja como é que é interessante, isso é no capítulo 25. E Jó, o tempo todo ele se justificava, o tempo todo ele não aceitava, o tempo todo ele se achava justo, e Jó, de fato, é justo, mas ele não entendia o mover de Deus, ele não entendia a ação de Deus. Por quê? Porque de alguma forma ele perdeu a conexão de Deus, ele se sentia então injustiçado. Então na cabeça de Jó, Deus tem praticado, usado o próprio Jó para cometer injustiça, e Jó não tinha ciência. Mas Jó dizia assim: se eu me apresentasse diante do seu tribunal, eu teria argumentos, ele me entenderia. Mas se ele me dissesse as suas palavras e me desse as respostas aos meus questionamentos, eu certamente entenderia. O interessante é a gente pegar isso, o que ele dizia. Ele está com um sentimento, mas assim, mas se Deus me dissesse umas palavras, eu entenderia. Nós estamos, então, a partir do capítulo 38, trabalhando das respostas do Senhor. Das respostas, era a resposta? Não exatamente respostas, não de uma forma clara, como a gente pergunta assim: pai, eu posso ir ao cinema? E o pai responde: sim, filho, pode. Ou, não, filho, não pode. As respostas não se tratavam assim. Era um pai, o Senhor aqui é um pai que dava a resposta de uma forma mais, vamos dizer assim, mais filosóficas, mais complexas, né, que exigia um grau de relacionamento mais profundo. E aqui é que reside esse nosso versículo, que quando Jó responde isso, que dizendo que ele era vil, e ele disse que põe a mão na boca dele. Lembra quando Jó disse que entenderia? É exatamente isso que Jó está entendendo. Não está entendendo exatamente como responder. Talvez ele não se sinta preparado para dar as respostas para o Senhor que ele gostaria de dar, ou que ele pensasse teria as condições. Porque o Senhor fazia para ele diversas perguntas que acabavam deixando ele confuso. E uma dessas perguntas a gente pode logo ver no versículo 2, quando ele diz assim: ele quem? O Senhor. Porventura o contender contra o Todo-Poderoso a ensinar? Quem assim argui a Deus que responde essas coisas? Deus diz assim: olha, parece que você vem buscado contendas contra mim, você está em lamentações, você está murmurando, você está reclamando, você está dizendo que eu estou distante, você está dizendo que eu estou injusto contigo. Ele diz assim: por acaso tudo isso tu faz? Tu estás ensinando? Essas tuas argumentações, elas podem proceder, elas te dão a capacidade de proceder como Deus? Aí Jó, ele reconhece logo a sua pequeninice, né? A sua, vamos dizer assim, insignificante diante de Deus Todo-Poderoso. Mas o Senhor, né? O Senhor. Então há esse reconhecimento, há essa, vamos dizer assim, há essa humildade em Jó. E que maravilha. E aí encaixa exatamente com esse versículo 5 lá do capítulo 23 que nós lemos também aqui. Mas o Senhor, ele continua falando de Jó, mas ele continua falando daquele ponto de superioridade, porque ele traz para Jó agora, quando ele chega no versículo 7, ele diz assim, ó: cinge agora os teus lombos como varão, eu te perguntarei a ti, tu me responderás. E dentro desse conjunto de perguntas, ele pergunta se o juízo de Jó, ou seja, se as argumentações de Jó, se os entendimentos de Jó poderia condenar o Senhor, condenaria o Senhor e ele seria justificado. Ele pergunta se Jó, com os braços, com a força que Jó tem, ele poderia trovejar com a própria voz que o Senhor troveja. Ele pergunta se Jó, através de toda a fúria, de toda a sua ira, seria capaz de abater os soberbos. Ele vai abater, humilhá-los. Ele diz assim, Jó, tu tem condições de fazer algo sobre isso? Porque eu tenho condições sobre a minha criação. Jó, acho que você não entendeu, no versículo 14, ele diz assim: então também eu de ti confessarei que a tua mão direita te haverá livrado. Porque o Senhor, ele está com Jó. Só que Jó, ele nesse tempo todo, ele se sentia, vamos dizer assim, abandonado, porque o Senhor, ele se colocava em silêncio, e as pessoas que falavam com Jó, falavam no tom de acusação. Mas o Senhor é muito presente, é muito poderoso, e está se fazendo. E o interessante é isso, é que muitas vezes, essa expressão muitas vezes, a gente ouve tantas pessoas falarem, que a gente acaba assimilando. Na verdade, são muitas vezes em que a gente fica clamando para ouvir a voz do Senhor, mas quando ouve, tem que silenciar, tem que fazer, tem que ter a humildade de Jó, tem que colocar as mãos sobre a boca, que nós não temos condições de contender ou discutir qualquer assunto no nível do Senhor. E então Jó,
A partir do momento que tem essa compreensão, essa intimidade, eu acho que Jó começa a, de fato, vamos dizer assim, começar a entender quais os propósitos do Senhor. O Senhor nunca te abandonou, Jó. Mas é claro que quando a gente está numa situação que nem você estava lá atrás, e continua estando, porque o Senhor está falando contigo, mas nada efetivamente mudou, você continua doente, você continua fraco, você continua miserável, você continua indo para o caminho da morte, mas agora, certamente, o teu coração está em paz. E é tudo isso que a gente busca. Quando a gente busca o Senhor, a gente quer ter paz no nosso coração. Às vezes a nossa situação, ela não muda visualmente. A gente continua em necessidade, a gente continua em sofrimento, a gente continua sendo atacado por terceiros. A grande diferença é que quando a gente entende que é a voz do Senhor, que o Senhor está ao nosso lado, a gente começa a descansar e aquele sofrimento material, carnal, já não começa a fazer o sentido ou representar realmente aquilo que é. Mesmo que no final os nossos olhos se fechem, a nossa vida seja ceifada. Mas ser ceifada a nossa vida, estando no Senhor, é uma garantia de uma paz que talvez raros homens, somente os homens que já vivenciaram isso, é que entendem que receberam a paz do Senhor. Fica na graça de Deus e Pai Todo-Poderoso e misericordioso, toda a tua família, que Deus possa te abençoar e que Deus nos cuide, meu irmão.